Mas ele levantou isso. Vamos estudar o que é essa dificuldade, o que é essa dificuldade desse comportamento social que se chama de anormal, tá? Aí em 2007, Dickens de novo, que faz essa relação, né? Mostra então que 10% da população com síndrome de Down também tem uma comorbidade de autista, ou 10% dos autistas, na verdade ele que é um especialista em autismo, tá? Ele achou que 10% dos pacientes dele que tinham autismo tinham também síndrome de Down, e que não tinham sido diagnosticados como síndrome de Down, tá? Exatamente porque, dependendo da população que ele estudou, das pessoas que ele buscou na sua análise, alguns deles não tinham esse diagnóstico, né, preciso, né? Enfim, tá? Trabalho antigo. E, além disso, né, uma coisa bem interessante no autismo, um dos né, dados mais interessantes do autista, você sabe que o grande problema deles de dizer que o autista é incapaz de demonstrar o seu estado emocional, demonstrar suas emoções, isso é cruel, porque não é isso. Na verdade, a base do autismo é a incapacidade, um negócio chamado prosofenosia, que é a incapacidade do indivíduo reconhecer expressões faciais. Eles não, para eles, você mostra para um autista uma pessoa assim e uma pessoa assim, ele não vê diferença. Ah, mas ele é cego, ele não vê. O ser humano, a capacidade da gente eu fazer isso é que você já fala, opa, acho que ela está desconfiada, né? Eu levantar um pouquinho, micromovimentos faciais que a gente faz já indicam uma mudança de humor, uma expressão, aquilo que você quer passar para o outro. O autista não reconhece isso, ele não consegue, tá? Terapeutas ocupacionais tem um trabalho em Londres maravilhoso que está ensinando eles, ó. Quando a pessoa faz isso aqui, ó, é que ela tá feliz. Oi? Só falo de vocês, eu sou fã, né? Quando a pessoa faz isso aqui, ela está feliz. Aí mostra milhões, vai treinando ele, ó. Isso aqui é felicidade. Então, felicidade e tristeza, alguns deles conseguem perceber porque são bem diferentes, mas as minúcias que a gente tem numa expressão facial, que vocês não sabem a importância que é isso pro ser humano. Se apaixonar, ter empatia, reconhecer é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é fundamental para o ser humano isso. E eles não têm, tá? Então se observou que no paciente com Down, de novo, era aquela vez que se estudava Down, tudo igual, não interessa qual é a alteração genômica dele, o fato é que todo Down, né, ele observou uma maior latência no reconhecimento de fotos apresentadas, que é alguma coisa que remete também um pouquinho a esse distúrbio do autismo, né? Então, não que ele não reconhecesse a foto, mas ele demora um pouco mais para saber o que aquela expressão está querendo dizer. Então, meus queridos, né? Sejam claros com os pacientes com autismo, sejam claros com os seus filhos, né? Não é a cara, né? Essa expressão, essa capacidade de demonstrar facialmente o que você está sentindo, que a gente como mãe, como cuidador faz muito isso, pode ser que não, que ele perceba muito bem, percebe tudo, né? Eu sei que a gente como mãe quer que a gente sempre quer ver nossos filhos com grandes habilidades, que percebem tudo, etc e tal, sempre consegue, mas vamos ser claro, né? Dizer o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Porque pode ser que essa minúcia dele seja mais difícil para ele poder detectar, pelo menos é o que eu trabalho. Então, né? Isso aí está dizendo respeito à expressão facial. Expressão facial, que é para nós o ponto de partida para a empatia. Isso é uma coisa que eu neurofisiologicamente estudo, né? Tá falando dos neurônios espelho e tal. A empatia para o ser humano parte para a expressão facial. Você pega pessoas, homens taradões olhando mulheres peladas, né? Você acha que o cara fica lá no peitão da mulher, na vagina? Não, ele olha nos olhos, na expressão facial. Ele bate, né? Revista de mulher pelada, né? Ele bate o olho no seio, na vagina, no bumbum, mas ele olha no rosto. Para nós, é expressão facial. Tudo está na expressão facial. A nossa empatia, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Olhar nos olhos é fundamental. E do autista olhar nos olhos, ele não vê os olhos. Não tem olhos para ele. As pessoas não têm olhos. Tem um estudo pessoal da psicologia experimental lá da USP que faz muito isso, né? Olhar para os olhos, né? Que é pra gente fundamental para o reconhecimento, né? Você coloca fotos para eles, né, com expressão de olhos diferentes, né, uma sobrancelha levantada, eles não veem nada. Não tem diferença nenhuma para eles. E aí tem um impacto importante na aprendizagem, né? Interpretar o texto, construir textos, né?
certeza. E no relacionamento humano eu penso muito, né? Na empatia, eu gosto, eu não gosto. Quer dizer, se você não consegue ver essas minúcias da expressão, que é o que faz a gente gostar ou não gostar, fica, né, a capacidade de escolher o seu terapeuta, de escolher a minha professora, de gostar daquela pessoa tal, eles têm menos pistas para isso, né? E pra gente, você nem pensa que você faz isso, a gente faz, né? Muito bem. Foi comparado a quem não enxerga? Oi? Tem uma comparação com quem não enxerga? Não, Cego? não conheço. É porque, né, quando fala da expressão facial, cego. Na verdade, assim, o cego, estou pensando se tem algum estudo, mas acho que não. O cego, na verdade, como ele tem um córtex temporal, audição, né, hiper mega, acredito que provavelmente devam ter estudos tentando ver como que ele desenvolve a sua empatia, já que ele não usa a visão para empatia, mas certamente ele tem sentimento de empatia. E eu acredito que seja pelo sistema visual, pelo sistema auditivo, tá? Mas muito interessante a sua pergunta, deve ter, né? Tá? E a síndrome da hiperatividade, né? Hiperatividade também, pensando lá no que eu tenho estudado de doenças psiquiátricas, a hiperatividade é um pouquinho mais estudada, o tratamento farmacológico é um pouquinho mais avançado, né? Há um abuso no diagnóstico da hiperatividade, quer dizer, difícil, eu não confesso pra vocês, eu não tenho propriedade para discutir isso com vocês, não sei, né, eu não faço o diagnóstico dessa doença. O pessoal da UPA, lá do Departamento de Doenças Psiquiátricas da Infância e da Adolescência, diz que não, né, que na verdade o leigo acha que está todo mundo sendo diagnosticado com hiperatividade e tal, ele vê na verdade um maior cuidado da medicina com a saúde mental, que antes era um chato, era uma pessoa nervosa, era o chatão da família, né? E que hoje a tendência da sociedade é querer ajudar todas as pessoas. Então se ele é o chatão, se ele é o inconveniente, etc e tal, é porque ele tem alguma coisa, algum distúrbio, e portanto a gente deve tratar. Eles dizem categoricamente, são psiquiatras bem clínicos assim, eles falam, não há abuso. Se for diagnosticado adequadamente, né, falar que um psiquiatra falou que ele tem hiperatividade, é que absurdo, não tem não. Se foi levado a um serviço adequado e foi diagnosticado adequadamente, sim. Agora, o vizinho, a vizinha dizer, aí claro, né, virou moda, tá? Então ele coloca aqui, é comum entre crianças de 6 a 11 anos, né, eles viram sim uma relação razoável com uma hiperatividade nesse estudo, tá? E que isso, na verdade, esse trabalho, né, puxa, ele traz essa visão, né, que o fato da criança com síndrome de Down ter uma tendência a ser mais hiperativa, tá, faz com que a gente, né, pense um pouco o quanto, na verdade, nas bases da hiperatividade, uma das coisas que preocupa numa criança com hiperatividade é a relação dela com a memória, porque isso se expressa muito na fase escolar, né? Então ele fala o quanto, na verdade, quem sofre de hiperatividade tem uma tendência a não se concentrar naquela tarefa que fez e, portanto, tem uma tendência muito fácil de esquecer o que foi feito, né? Então ele fala, prestem atenção nessas crianças que têm síndrome de Down, que sofrem e que têm uma atividade maior, que possam estar com uma comorbidade de hiperatividade, né, o quanto elas na verdade podem ter uma dificuldade para lembrar o que já foi feito, né, e consequentemente, né, o quanto que a inibição delas está diminuída e possa ser essa a causa dessa hiperatividade, né? Então a gente viu ontem mesmo que o fenômeno da inibição, tanto do ponto de vista eletrofisiológico, né, como do ponto de vista dos neurotransmissores, há uma tendência no quadro da síndrome de Down de faltar inibição. Eu vejo ele, por um lado ele tem perda neuronal, morte neuronal, mas do ponto de vista eletrofisiológico neuroquímico falta um pouco de inibição. Tá, ele tem esse quadro mais hiperativo, né, com uma motivação maior, especialmente no jovem, no adolescente isso se manifesta muito. Esse aumento da hiperatividade, essa ansiedade, essa dificuldade de se controlar, né, porque parece que essa falta de inibição vai se exacerbando, né, conforme ele vai envelhecendo. E consequentemente essa falta de inibição pode levar também a um aumento dessa perda neuronal, que não é legal, né? Então, teoricamente, ele acha que há sim uma comorbidade de hiperatividade, tem um trabalho um pouquinho mais novo, depois eu mostro pra vocês, mas ele acha que é uma questão de olhar para esses dois aspectos, né? A capacidade do indivíduo lembrar do que ele fez, né? Que há uma tendência de se esquecer mesmo, então não fiquem bravos,
Pô, acabou de fazer, já aprendeu aquilo, não se lembra. Não, né? Porque provavelmente no momento que estava fazendo, o grau de concentração é menor do que uma criança que não tem hiperatividade e, consequentemente, isso pode ser fruto dessa inibição menor, pelo menos é o que ele coloca. Professora, e Fala, com Belinda. relação a funções executivas, tem alguma? Com a hiperatividade, deve ter, né? Eu não levantei, mas certamente tem. O quanto há essa hiperatividade pode interferir também nas alterações motoras. Vou falar um pouquinho de motor, mas não fico com a questão da hiperatividade, não. Deve ter. Busca isso, pra nós ver, né? Muito bem. Bom, sono, né, que é minha área, né, tem algumas coisas, até vi um trabalho de 2016, mas nada muito novo, né? O que preocupa a gente de uma criança, né, com alteração de sono? Seja uma criança com síndrome de Down, sem síndrome de Down, né? O sono, teoricamente, gente, né, das várias teorias que a gente tem, a grande função do sono é a sedimentação da memória. Tá? Eu falo para meus alunos, pode estudar a madrugada inteira, mas dorme antes de vir para a prova. Se você não dormir, não sedimenta, né? Então o sono, com as várias teorias que a gente tem, a grande função dele, além de restaurar a nossa energia, fazer o corpo descansar, né? A gente tem uma hiperatividade cerebral numa determinada fase do sono, chamado sono REM, que é a fase em que a gente então sedimenta a memória, né? Para alguns autores é o momento em que a gente então limpa a memória, tudo aquilo que a gente guardou, né? Eu guardei que hoje ela está com uma blusa vermelha, meu sistema visual processou isso e jogou na minha memória visual, mas eu não preciso disso. Eu quero saber o nome dela, quem ela é. Então isso durante a noite, né, eu sonho para poder descartar esses fenômenos da memória. É uma teoria, né, o psicólogo dá risada quando eu falo isso, né, que o sono é o momento em que eu descarto informações da memória que eu não quero. O sono, né, o sono e os sonhos têm vários significados cientificamente comprovados que podem ajudar, né, a entender algumas coisas que estão no subconsciente, no inconsciente, nas suas frustrações, mas eu sou aqui representante da neurofisiologia, então eu tenho que falar isso aí, tá? Então, fala, Belinda. É verdade que síndrome de Down não entra em sono REM? Não. Não é verdade? Não é verdade, não. Eles têm uma redução, assim, sim. Porque no sono REM você aprende, não é isso? É, se sedimenta. Isso. Então aí assim, aí existe um pessoal que diz que então eles um dos motivos que não aprende é porque não, como tem um sono muito agitado, então não entra no sono REM e o aprendizado então assim, como eles têm uma redução do sono REM, pode se interferir, minha linda, não diria. Agora, dizer que não tem, não, senão eles estariam mortos. Imagina, é impossível viver sono REM. Existe uma síndrome da ausência de sono REM, que é uma família italiana, uma única família no mundo, pelo menos que a gente conhece, no mundo que não tem sono REM. A família, né, que é uma doença hereditária, morre com 22 anos, né? Então vai morrer, todos estão morrendo e, né, tem agora só a mãe que foi super indicada para ela, não engravide, ela engravidou, o menino tem o mesmo distúrbio genético de não ter sono REM e ela assim, ela tem 22 anos, até parece que tem uns 50, só pra você ter uma ideia. morre porque não descansa. Isso, morre porque não descansa, essa teoria, não descansa, tá? Então, ó, então foi aplicado o questionário de hábitos de sono em crianças normais, de novo, uma escala inadequada para a síndrome de Down, tá? Então se observou vários distúrbios de sono associados, né? Também como em criança, mas né, se observou então, 76% das crianças com síndrome de Down apresentavam sonambulismo, tá? Comunsíssimo em criança, tá? Ronco, problemas respiratórios, muito associado a problemas respiratórios, então quem tem rinite, sinusite tem uma tendência a ter ronco. Sonolência diurna por causa da apneia. Então como à noite eles na verdade não dormem bem por causa de problemas respiratórios, né? Eles acabam tendo sonolência diurna, né? Necessidade de dormir com os pais, com a quase todas as crianças têm, né? Meu filho até o de 12 anos de vez em quando foge da minha cama, né? Deslocamento para a cama dos pais durante a noite, também típico das crianças, né? Sono fragmentado com muito despertar, então isso chama um pouco a atenção, quer dizer, se não tem apneia, se não tem ronco, se não tem distúrbio respiratório, poderia ter um sono mais contínuo. Então, mesmo sem nenhuma associação com problemas respiratórios, eles apresentam um sono sim um pouco mais fragmentado. E mesmo o adulto ou a criança, quando ela tem um sono fragmentado, ou na verdade, né, quando ela tem despertares noturnos, a gente normalmente desperta porque precisa mudar a posição, porque está começando a ter hipóxia do lado do corpo, né? Então a gente tem um breve, né, uma diminuição da profundidade do sono para poder mudar de posição. Isso todo mundo tem, tá?
mas normalmente a gente vira de lado e continua a dormir. Eles não, eles realmente despertam, né? Eles saem de uma fase profunda e vão para uma fase muito superficial. E aí leva, né, até você voltar a induzir o sono de novo, demora um pouco mais, tá? E com isso apresenta a fadiga diurna, tá? Isso então em crianças. Nos adolescentes, eles perceberam, né, que há uma melhora sim, a tendência deles é conseguir dormir na sua própria cama, tá? Normalmente eles têm uma melhora no sono, porque eles, né, uma coisa que se mede a sonolência diurna em criança e adolescente é quando cochila no carro, né? Entrou no carro, já tira uma soneca, né? E também a questão, né, da enurese noturna, né, de fazer xixi na cama, também melhora com a idade. Então, não vejo do ponto de vista, assim, eu como especialista em sono, grandes problemas no sono do paciente, tá? O que aconteceu, né, que eu achei que me chamou a atenção, é que em 28% esses problemas aqui da criança, tá, podem aumentar a incidência, tá, com a idade e além disso podem persistir para o resto da vida, né? Então, crianças com problemas respiratórios que tenham apneia podem apresentar uma sonolência diurna na infância e depois isso melhorar e persistir pela vida inteira. Então, do ponto de vista da qualidade do sono, das fases do sono, tá, não tem dados mostrando que eles não tenham REM. Não conheço isso, tá? Bem. Então, só não vi nada muito assim. Bom, motor, né? Ontem eu falei muito pouco de motor, na verdade a gente falou um pouco, mas eu queria trazer essas novidades assim, né? Então eu trouxe aqui alguns artigos que são clássicos, tá? Quem quiser estudar um pouco do comportamento motor, eu acho que vale a pena ler esses artigos. Essa equipe aqui de Ulrich, que são o pessoal da Suécia, faz uns trabalhos muito interessantes, então eles mostram o seguinte, tá? Na síndrome de Down, vai acontecer uma melhora na marcha e nos movimentos na adolescência e no adulto, tá? Mas o que acontece é que normalmente eles começam a alterar um pouco as estratégias adquiridas para aumentar a sua segurança. Então vamos supor que ele durante o seu desenvolvimento adquiriu lá uma cadência de marcha, um determinado movimento, né? Já estava mais ou menos estabelecido aquilo, a forma como ele andava, né? O tipo, normalmente a gente vê isso muito em marcha, né? Ele tinha desenvolvido uma marcha mais bonitinha, mais cadenciada, tal. Com o tempo ele começa a ter uma marcha mais feia, assim, ele fica mais desengonçadão, tal. Gente, eles fazem isso que para eles é melhor isso, eles se sentem mais seguros, caem menos, tem menos quedas, tem um equilíbrio maior, mas então assim, enquanto eles são crianças que eles estão ali com a fisioterapia, com a TO, fazendo todos aqueles exercícios e tal, eles acabam adquirindo uma marcha, né, que eu acho que não é nem muito deles. Com o tempo eles têm uma tendência assim a mudar um pouco essa estratégia e respeitem isso. Para eles é melhor, isso traz mais segurança para eles. Então pode ficar meio feio na rua, todo mundo olhando e tal, mas para ele pode ter certeza que é inconsciente, ele vai fazer isso na tentativa de ter um equilíbrio melhor. E eu acho que tem que preservar isso. Todos esses trabalhos, absolutamente todos eles falam isso, tá? Que não pode interferir muito a partir de uma certa idade, tá? E eu vejo isso assim, todo o trabalho que se faz na infância para ter uma marcha adquirida, bacana, tal, pode ser que perto de pouco. Depois ele vai falar, não, eu vou andar desse jeito aqui, né? Porque esse jeito aqui vai me garantir que eu não vou cair, que eu não vou me machucar, tá? O atraso motor. Então, foi feito um estudo, né, esse é um estudo recente de 2015, né, pegou 76 crianças com síndrome de Down, entre 4 e 6 anos, tá, dividiu o grupo de acordo com a idade e o prejuízo no desenvolvimento motor, tá, e aí o que ele observou, tá, que dentro do atraso motor que se fala, né, que dá algum atraso motor, ele fala, olha, não é tanto atraso assim. O grande problema mesmo está na aquisição da postura e do equilíbrio corporal. É isso que se tem que trabalhar, tá? Especialmente o equilíbrio, tá? Então essas aquisições estão atrasadas e certamente funções motoras associadas devem ser trabalhadas, tá? Conjuntamente. Então, ficar trabalhando às vezes, né, alguns aspectos motores, sendo que a base, eu como neurofisiologista falo, não há movimento que você consiga trabalhar se você não trabalhar. Primeiro que o indivíduo tem que adquirir é postura. Vocês não estudaram ainda desenvolvimento? O desenvolvimento do sistema nervoso está claro para nós, né? Primeira coisa a ser adquirida é o controle dos músculos axiais, tonicidade, né, de membros, de músculos antigravitacionais. Então primeiro a criança senta, ela ganha postura de tronco, né, vai desenvolver isso aqui. Depois ela vai começar a ficar de pé, segurando lá, né, no sofá, segurando nas coisinhas, postura de pé. Depois
Por que ela primeiro fica de pezinha, né, segurando ali nas coisas, para depois ela começar a tentar andar, tá? Porque é impossível você buscar equilíbrio se você não adquiriu a postura. Então a base de todo movimento é a aquisição da postura. Adquiriu a postura, aí eu vou para a marcha que depende do equilíbrio. Na criança sem síndrome de Down, isso é adquirido normalmente com 10 meses, 11 meses, eu gosto de 1 ano. Né, que ele começa a ter segurança no equilíbrio corporal, né? Portanto, se é aqui que eles têm um atraso, né, sem trabalhar isso bastante, não dá para trabalhar outras coisas. Não tem movimento que você venha adquirir sem trabalhar postura e equilíbrio, especialmente equilíbrio. Então, para os profissionais que estão aqui, né, ressalto que todos os outros trabalhos motores que se faz, que eles sejam sempre associados a trabalhos de postura e equilíbrio. Ah, mas ele já fica de pé, ele já anda. Mas isso precisa estar sempre sendo melhorado, desde que respeitado, né, o que o ser humano, qualquer no mundo, no planeta, vai buscar, que é a sua segurança. Ele vai fazer qualquer estratégia motora para buscar a sua segurança. Seja lá como ele ficar, se ele vai andar assim, se ele está sentindo seguro, é assim que ele vai andar. Pode fazer o que você quiser. Mas o cérebro dele vai falar para ele, não, a tua marcha tem que ser esta aqui, porque é esta aqui que vai evitar. O cérebro faz qualquer coisa para evitar uma queda. Vocês não sabem o que ele é capaz de fazer para evitar uma queda na gente. Então, você pode corrigir, fazer terapia, fazer o que você quiser. Se ele não se sentir seguro, não tiver com a postura e equilíbrio controlado, ele não vai fazer, tá? Marca 2015. Que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Ainda de motor, tá? De novo a questão do equilíbrio corporal, ó, de novo, 2008, desde 85 se fala, eles têm prejuízo no equilíbrio e na postura corporal, tá? E isso provavelmente é porque eles têm uma flutuação, trouxe até uns trabalhos mais antigos para vocês, trouxe aquele novo, mas para dizer, olha, isso aí já tá, né? Eles têm uma maior flutuação, físios, teós, olha lá, joelhos e quadris. Provavelmente aí, né? O joelho e o quadril que tem uma flutuação maior, atraso no desenvolvimento, especialmente do tecido conjuntivo ali, vai levar também o problema no tornozelo, fazendo com que a postura realmente e o equilíbrio corporal fiquem bastante instáveis para eles. Tá? Dá muito medo andar assim, dá muito medo ficar de pé assim, tá? Me dá. Muito bem. Tá? Ainda nas alterações motoras, né, 2000 esse grupo, né, mostra então que o atraso motor e as alterações motoras podem estar envolvidos, portanto, numa ataxia, né, que é essa falta de equilíbrio, ficar aquele movimento bonito de cadência de ombro, braço, quadril na marcha, né, então ele pode ter uma ataxia que é essa falta de coordenação, especialmente na marcha, a gente observa isso, tá? Contanto, né, uma vez que ele não tem essa coordenação, essa harmonia de todas as partes do corpo, ele vai ter uma tendência a ser um pouco mais lento, que é a bradicinesia, tá? Dificuldade para responder às alterações do ambiente. Então, subir uma ladeira, descer uma ladeira, pular alguma coisa, né, teoricamente, faz com que ele responda de maneira um pouco mais lenta, porque, né, a mudança de ambiente, né, os desafios motores para ele precisam ser, né, apresentados de maneira um pouco mais devagar, um pouco mais lenta. Não se deva fazer esse tipo de trabalho com eles, mas tem que ser um pouco mais devagar, porque eles tendem, com a falta de coordenação motora pelo aquele problema cerebelar, eles tendem a ser mais lentos, e aí a hora que você dá para ele uma tarefa motora muito nova, é possível que ele demore um pouco mais para responder, tá? Não se deve deixar de dar, isso trabalha bastante, né, a capacidade de aumentar a velocidade, melhorar essa ataxia, mas tem que ser também de maneira moderada, tá? Relação com alterações cognitivas, então como ele tem um problema de aprendizado, como a gente viu bastante ontem, certamente, né, esses distúrbios de aprendizado, essa falta, né, essa morte neuronal que leva a uma dificuldade, né, dele ter uma memória mais sedimentada, certamente vai também alterar na execução motora. Aquilo que eu falei, o movimento é cognitivo, eu preciso ter cognição para executar meu movimento, né? Então vai trazer essa alteração. E em relação como é que se fala, né, o input sensorial, a importância da sensibilidade para gerar o movimento, então se observou, na verdade, um prejuízo na memória executiva, que é a memória dos movimentos, tá?
iniciação e inibição de respostas na resolução de problemas e planejamento motor, né? Então a história do planejamento motor, né? Provavelmente o que está dificultando o planejamento motor é a falta de informações sensoriais. Eu só posso planejar o que eu vou fazer se eu tenho informações de como está meu corpo, qual é a relação do meu corpo com o ambiente, né? Com várias informações sensoriais são fundamentais para que a gente possa ter o planejamento motor. Então, como ele tem uma carência nesse input sensorial, pode ser que o planejamento motor dele não seja prejudicado por lesões do córtex, núcleos da base, é mais uma questão sensorial. Eu vejo aqui uma janela maravilhosa, quer dizer, se eu aumentar, né, os estímulos sensoriais, né, supersensibilizar ele com estímulos sensoriais, eu posso, quem sabe, melhorar a quantidade de informações sensoriais para um melhor planejamento motor. Ele não fala qual tipo de planejamento motor, né? Ah, deve falar, tá? São os brasileiros também, pessoal da USP, Carvalho Você Vasconcelos. sabe se o desenvolvimento motor, menino, não sei se isso é menino, tem alguma relação com a testosterona? Ah, certamente a massa muscular, tá? A testosterona, ela tem um efeito no cérebro de desenvolvimento, mas muito pequeno, tá? Na verdade, eu vejo mais a testosterona como dando, né, a base, né, da força, da compressão, da massa muscular para poder dar o suporte para o desenvolvimento motor. E aí seria por isso também que a marcha tende a melhorar? Isso, exatamente. Na adolescência, claro. Né, no primeiro momento eles ficam meio sem noção, mas depois, né, porque ganha uma massa, não sabe nem lidar com essa massa, mas certamente na adolescência eles tendem a melhorar porque tem um suporte melhor. Né? Diferente das meninas que, né, tem uma curva de crescimento, a massa muscular não aumenta muito com a puberdade. Né? Elas vão ganhando aos pouquinhos. Os meninos não. Quando entra na puberdade, que vem a testosterona, que até então não tinha quase nenhum, né, contato com a testosterona, a não ser na vida embrionária, eles tendem a ter um ganho de massa muscular que certamente melhora todo o padrão motor. Tá? Muito bem. Já vimos esse aqui, Carvalho Vasconcelos, pessoal da USP. Falando agora um pouquinho da memória e do aprendizado na síndrome de Down, né? Falando de trabalhos um pouquinho mais antigos, né? Então, há sim uma relação no prejuízo do desenvolvimento cognitivo e verbal, tá? Isso a gente já tinha falado um pouco antes, né? Esse trabalho de 2003 mostra nas crianças, né, que trabalham em crianças, deficiência na memória, especialmente espacial, né? Então, muita gente quando vai memorizar alguma coisa, né, utiliza muito a memória espacial. O que é a memória espacial? São as pistas do espaço, né? Então tem gente que memoriza o quê? Que é um exemplo mais assim, para eu ir na casa da minha mãe eu tenho que virar esquerda, direita e esquerda. Isso é memória de bilateralidade, tá? E a gente fala, eu vou passar na padaria tal, na placa tal. Isso é memória espacial. Você usa, né, as pistas do espaço para poder chegar onde você quer. Eles têm um prejuízo na espacial. Então usa pista espacial com eles, usa outro tipo de pista, né, para quando quer trabalhar alguma coisa da memória, tá? E além disso, né, como essa memória espacial não, e além disso, como nem todo o aprendizado está alocado no hipocampo, tá, né? Eu falei tanto do hipocampo, mas cada vez mais a gente sabe que você tem outras áreas de memória. O que se fala é cuidado na hora de dizer que eles têm prejuízo na memória. Eles têm prejuízo na memória, especialmente de toda a memória que depende do aprendizado hipocampal, dependente do hipocampo, tá? Então, quem gosta dessa parte de memória, vale a pena dar uma estudada, né, nessa tendência de classificar que tipo de informações são realmente codificadas e armazenadas na memória hipocampal. Pode ser que vocês encontrem essa sigla aqui, CA1, que é a área específica do hipocampo envolvida no armazenamento da memória, tá? Mas que muita memória motora, por exemplo, é no caudado. Tem nada a ver com o hipocampo, tá? Memória na verdade, de alterações fisiológicas, especialmente cardiovasculares, que a gente memoriza isso. Quando eu vou para aquele lugar, quando eu corro, tá? É troncocefálico. Então, dependendo da memória, nem tudo está no hipocampo. Então, nem tudo ele vai perder, visto que a neurogênese hipocampal dele está prejudicada. O núcleo caudado fica... Oi? É núcleo da base. Então, porque a memória motora. Então, olha aqui. Você falou assim, que a núcleo caudado é a memória motora. Então, por que na hora que o circuito roda lá, ele não pode ter falha aqui? Pode, que foi. Pode. Mas você lembra, o contrabalanço que a gente fez ontem é que alguns autores afirmam que não tem prejuízo nenhum no núcleo caudado. Sim, mas aquele era o ácido velho. Isso, exatamente. Tá?
busca uma coisa dessas pra nós. Quem sabe você acha alguma coisa nova, né? Ou não, né? Ou não, tá? Olha, o trabalho que eu achei que a gente estava comentando ontem, né, da dispraxia, da apraxia, né, pouca coisa, do ponto de vista neurofisiológico, quais são as áreas envolvidas e tal, eu não achei ontem, minha linda, procurei bastante, tá? Eu peguei esse artigo ontem, né, que dizendo o seguinte, né, li bastante esse artigo, tô com ele aí, que ele disse, né, Anderson e Muri, que também são lá de Londres, dizem o seguinte, olha, quando o paciente está desenvolvendo a fala legal, tá lá desenvolvendo a fala tal, né? E aí ele começa a regredir na fala, tá? Esses autores estão afirmando, olha, né? Declínio no aumento das habilidades da fala, quer dizer, ele está progredindo, tá? E aí chega um momento em que ele começa a declinar nessa progressão, tá? O que eles têm dito? Que isso, na verdade, pode ser um marcador biológico. Marcador biológico, não. Isso pode indicar uma possível predisposição que este paciente com síndrome de Down tem de desenvolver o Alzheimer. Então, eles estão colocando os distúrbios da fala como possíveis, né, marcadores biológicos ou de alguma maneira indicar que o declínio na fala vale a pena investigar se eles não vão ter, já não começam a ter alguns sinais de Alzheimer. Em adultos. Isso, acho que essas são crianças a partir de 16 anos que ele estudou, tá? Adolescente. Adulto não. Tá? Aí são esses vários trabalhos com Alzheimer, né? Então esse é o da vacina, né? É uma vacina, então, que vai, na verdade, né, isso, ó, em modelos animais, que está sendo feito esse estudo da vacina, né? Então, o que acontece? É uma vacina que vai, de alguma maneira, impedir a fragmentação da beta-amiloide, tá? Então, eu tentei pegar o método, mas é muito chato, achei que o pessoal aqui não é da biologia molecular ia ficar falando um monte de coisa, mas o fato é biologia molecular, né, nanotecnologia, eles pegam, então, o peptídeo da beta-amiloide, tá? Pega o fragmento de 1 a 15, que são aqueles fragmentos que têm uma tendência a ser anômalos, tá? Pegam esses fragmentos anômalos, dissolvem eles em lipossomos, em células gordurosas, tá? E vão, então, a partir de nanotecnologia, codificar para que esses lipossomos vão para uma determinada região, tá? E aí ele viu que, na verdade, na presença dessa vacina, então essa é a vacina, é você inocular a própria proteína anômala, né, beta-amiloide. E aí ele percebeu que realmente, diante desta informação, o organismo então começa a sintetizar anticorpos, desculpa, faltou um E aqui, né, que vão reagir com a beta-amiloide, então vão tentar destruir ou controlar a expressão da beta-amiloide, tá? Melhora o reconhecimento de novas informações, então isso foi feito em ratos. Então tem um modelinho que a gente faz em ratos que é ver como é que ele reconhece, ele está lá no ambiente alguns dias, tudo que ele conhece ali, tudo que está ali ele já conhece. A gente começa a dar novas informações e ver o quanto ele reconhece aquilo como novo ou não. É um paradigma em animal. Então neste paradigma ele viu que melhora o reconhecimento. E um outro teste animal que a gente faz muito é o chamado medo condicionado. Então a gente coloca ele às vezes, né, num labirinto erguido, ele morre de medo de altura, né? Então ele tem que evitar uma região que não tem as laterais, né, e que ele vê a altura, e ele prefere ficar numas que é uma caverninha que ele anda ali, que ele não vê essa altura, tá? Então isso é chamado medo condicionado. Então melhora também, eles ficam mais, né, vão mais para as regiões que eles antigamente teriam medo, tá? Bem coisa de animal, tá? Em medo condicionado. E o que é bastante interessante é que eles viram depois em análise, né, morfológica, que reduziu também a atrofia dos neurônios colinérgicos, né, os neurônios que produzem acetilcolina, que são os mais acometidos pela beta-amiloide, tá? Então assim, é promissor sim, né? O quanto isso vai demorar para chegar, etc e tal, mas qual é o objetivo dessa vacina? Impedir ou retardar o aparecimento do Alzheimer. Todo paciente com síndrome de Down tem Alzheimer? Não, absolutamente não. Então vai ajudar, quem sabe, alguma parcela de alguns pacientes, tá? Que podem ajudar a não manifestar precocemente, mas não significa que não venha manifestar. Para eles dizerem, olha, não, curamos o Alzheimer com essa vacina, não dá. Tá, então essa vacina é pro Alzheimer, tem que Só. fazer com Alzheimer com a síndrome de Down. Não, eles fizeram pro Alzheimer. Mas hoje já tem alguns medicamentos, algumas coisas. Ah, não, na verdade eles fizeram no modelo animal de síndrome de Down.
Tá? Por quê? Nós não temos modelo de Alzheimer. Não temos modelo animal de Alzheimer. Nós temos modelo animal de síndrome de Down que também desenvolve Alzheimer. Então tudo que os cientistas estão querendo estudar em Alzheimer, eles estão pegando o modelo da síndrome de Down, que é um erro de paradigma básico. Você está estudando uma doença num modelo que é de duas doenças, né? Que é a síndrome de Down, que você tem 3 modelos animais. Eu até trazer isso para falar, o termo, não sei o que lá, é só síndrome de Down. O outro modelo é síndrome de Down com Alzheimer. O outro modelo é com síndrome de Down, Alzheimer e acho que tem uma deficiência motor. Eles estão mexendo no código genético e fazendo modelos diferentes, tá? Então, este modelo aqui é um modelo de síndrome de Down, onde eles conseguiram estimular a síntese da beta-amiloide, fazendo com que ele tenha as manifestações da síndrome de Down associado ao Alzheimer. Aí o pessoal que estuda Alzheimer falou, oba, então vamos usar esse modelo, tá? Então, muito cuidado na hora que for ler artigos sobre síndrome de Down, porque aparece no artigo, né, que é sobre síndrome de Down, mas o foco dele é só estudar o Alzheimer. E ele conclui o quê? Oba, achamos uma vacina para tratar o Alzheimer, com síndrome de Down ou sem síndrome de Down. Então, cuidado. Fiquei bravo ontem com a literatura. Eu falei, pô, mas é o que se tem. Não posso, fico bravo, mas ao mesmo tempo falo, é o que a gente tem. Dentro do que a gente tem é o que é possível ser feito, tá? Muito bem, tá? Outra coisa que eu achei legal, que isso aparece também nos modelos animais, né? É que a grande questão do Alzheimer, gente, de novo, né? Tem lá uma proteína anômala, o fragmento dela vai gerar, né, a fragmentação lá, ou melhor, né, o aglomerado dos neurofilamentos, né? O fato é que, na verdade, tudo isso leva a uma neuroinflamação, né? Então, a presença dessa proteína é considerada pelo nosso sistema imunológico alguma coisa inadequada, são ativados citocinas e toda a resposta inflamatória e se instala ali nesses neurônios um processo inflamatório. E a ideia é que essa neuroinflamação, né, também leve a alterações vasculares, né? Então todos os vasos sanguíneos daquela região também ficam com a sua permeabilidade alterada por esse processo de neuroinflamação. A permeabilidade diminui muito, ficam placas, né, de exudato, de resposta inflamatória nesses vasos sanguíneos, tá? E isso é provocado, então, tanto pelos moduladores imunológicos, as citocinas, tá? Assim como também a hiperatividade dos astrócitos. Então, o que eles estão falando? Que, teoricamente, quando você tem, né, já um estado de neuroinflamação, isso é, você mede no sangue a presença de citocinas aumentadas, tá? É o que ele coloca aqui, ó. É possível que essa hiperatividade dos astrócitos e esse aumento das citocinas aconteça muito antes de se instalar o Alzheimer. Portanto, o aumento das citocinas e dependendo da manifestação dos astrócitos no cérebro, podem ser marcadores biológicos antecipados de que aquele paciente vai desenvolver Alzheimer. De novo, usar o modelo de síndrome de Down em ratos, em camundongos, tá? Para poder tentar encontrar marcadores biológicos do Alzheimer. Útil para a síndrome de Down, mas o objetivo mesmo é achar marcadores biológicos para o tratamento do Alzheimer, né? O quanto tem uma antes. relação de tempo. Aumentou a citocina? Quanto tempo? Ah, não sei, minha linda. Ah, ele não escreveu. Não, descreve. Eu só trouxe um resumo, tem muita coisa, tá? E a Zan 2016, provavelmente ele explica isso melhor, tá? O que mais? Aí esse é um que é específico mesmo, né, com a alteração na síndrome de Down, tá? Então ele diz o seguinte, que quando o paciente começa a apresentar alterações comportamentais, né, e aí ele fala a partir dos 18 anos, especialmente no adulto jovem, né, e no adulto, né, alterações do tipo muita desinibição. Então é um quadro clássico, né? Às vezes como quando criança ele é mais tranquilo e tal, mas a partir de uma certa idade ele começa a se, né? Fica agitado, desinibição. Alguns ficam até, né? Tem esse paradoxo aqui, né? Agitação, mas ao mesmo tempo apatia. Os distúrbios de sono aumentam. Alguns apresentam até alucinações auditivas, tá? Então ele acha que isso na verdade está diretamente relacionado com os estágios iniciais da demência, tá? E que podem evoluir para um quadro de Alzheimer. Então ele sugere, né? Quando o paciente começar a apresentar esses sintomas de muita agitação, mudança dos comportamentos, especialmente o jovem adulto,
é possível que ele já comece a estar entrando num quadro de demência, tá? Então, portanto, o tratamento, a forma de lidar, o que é esperado desse jovem, as cobranças dele tem que ser repensadas. Mas não, porque ele já tá... mas não dá pra confundir aí, às vezes, com a... Apesar que a puberdade, a mudança de hormônio, não é mais ou menos... Aí você fica doido, né? E aí? O hormônio... É que assim, eu diria assim, esse tipo de mudança, né? Esse tipo de agitação, essa desinibição, né? De novo, você tem toda a razão, quer dizer, como é que você vai saber se isso é típico da adolescência ou pode ser um indicativo de que ele já está demenciando? É difícil mesmo, Melina, mas um bom psiquiatra, um bom psicólogo sabe diferenciar, sim, é possível diferenciar. É uma desinibição diferente do que teria, né? Quer ver a questão do contexto social. A desinibição do adolescente fora de um contexto demencial, ela é muito mais do ponto de vista, né, social, de querer de alguma maneira se mostrar rebelde, não aceitar, né, as normas e tal. E essa mudança de comportamento associado na síndrome de Down com a demência é uma desinibição meio generalizada, né, não tem um contexto, né, mas um bom profissional sabe diferenciar. A Ada já falava isso em 2010 e agora eu vi esse outro trabalho lá do pessoal da USP que trabalha com neuropsicologia falando dessas, como eles têm associado a mudança comportamental com esse tipo de coisa, tá? Mas aí ele colocou adultos. Adultos. Que idade que eles Melina, não peguei, não é tanta coisa. Não sei se já passou, né, assim, de não ser mais adolescente. Isso. Pega esse trabalho de Fonseca, está em português. Fonseca 2016 é da Revista Brasileira de Psiquiatria, eles publicaram colocando, e aí ali está bem detalhado. Tá? Vocês me desculpem, às vezes não trazer muitos detalhes, porque é muita coisa, né? São muitos trabalhos, aí eu tento trazer aqui só algumas ideias para vocês do que a literatura tem falado na tentativa de incentivá-los a buscar esses artigos e ler, tá? Muito bem. Bom, esse é o modelo clássico animal, né? O TS65DN foi o primeiro modelo de camundongos para a síndrome de Down, né? Ele foi criado já em 1990 por Davidson. Esse D aqui vem do nome dele mesmo, né? Apesar de ser relacionado com Down, mas ele fez uma auto-homenagem, né? Então, humilde a pessoa. Muito bem, né? Então, ele diz categoricamente que este modelo, eu não conheço esse modelo, na Unifesp a gente não trabalha com esse modelo animal, tá? Então, não posso dizer para vocês que ele é tão perfeito assim para a síndrome de Down, né? Eu trabalhei com um modelo de Parkinson, que é de doença neurodegenerativa, que tá longe de parecer um Parkinson em ser humano. E a gente sai para dizendo, é o modelo, tá? Conheço muito o modelo de epilepsia, né, que a gente induz com pilocarpina. Também tá longe de ser parecido com o modelo humano. Então, o modelo animal é complicadíssimo, mas é o que a gente tem, né? Então ele diz que ele consegue reproduz as mesmas alterações sensoriais, as mesmas alterações motoras, as mesmas alterações cognitivas e sociais, né? Acredito que vocês aqui, que ninguém acha que é da área básica aqui, deve estar se perguntando como é que você mede sociabilidade em rato, né? Como é que você mede alteração, né? Então assim, sensorial até vai lá, motor até vai lá, né? Cognitiva, mas social, quer dizer, o que é sociabilidade para o rato? Para o rato a sociabilidade mais importante é o isolamento social, né? Você coloca um rato, congela ele na geladeira, ele fica estressado, beleza, tá? Você coloca ele, quais são os nossos modelos de estresse? Eu tô sem, minha memória tá horrível, eu tô sem vocabulário, tô cansada, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. A gente coloca a gente faz restrição de movimento, coloca ele num tubinho de PVC, ele fica lá, ele pode se mexer, né? Então, você congela ele, você coloca ele num tubinho de PVC, você não deixa ele dormir, faz privação de sono, nada se compara ao isolamento social, ele não suporta. Então, esse é o modelo de sociabilidade do rato, né? Quando eu tiro ele do seu grupo social, né, e dou um medicamento para ele, induzo uma síndrome de Down, como é que fica esse comportamento social? Então tenho esse olhar crítico para esse modelo. Você quer dizer? Esse congelamento e essa prisão lá numa coisa pequenininha, é junto com outros?
Não, né? Normalmente a gente, junto com o outro, né? Tem uma gaveta, né? É uma gaveta que a gente põe todos eles, todos no tubinho. Ele tá no tubinho aqui, tem outro aqui no tubinho, tem outro no tubinho, aí ele fica. Não traduz uma privação social. A gente acha que não, você tá fazendo uma imobilização, tá vendo? Não é também, né? É um pedacinho só da história, que é o que a gente consegue fazer. Ela tá me questionando o quanto, na verdade, a hora que eu coloco ele no tubinho, eu também não tô isolando ele. Ele não tá fazendo contato social. Ah, não, mas a gente coloca todos no tubinho juntinhos. Todos numa mesma gaiola, todos numa mesma gaveta. Então eles ficam juntos, né? A hora que eu deixo ele 20 minutos dentro da geladeira, eu ponho um monte deles dentro da geladeira. Então, a gente acha, então isso não é isolamento social. Isolamento social é quando eu coloco ele numa gaiola, isolado, numa sala, sem ninguém. Então tem aí uma certa diferença, mas não deixa de ser. Então é difícil estudar a sociabilidade em ratos, porque a sociabilidade deles é diferente do que aquilo, né, a gente não consegue entender. Não consigo perguntar para ele o que você gosta, o que é legal para você. Então aí fica meio complicado, né? Muito bem. Então, ele acha que, na verdade, a grande contribuição desse modelo é do ponto de vista neuroquímico, né? Onde ele vê alterações da neurotransmissão, especialmente noradrenérgica, que a gente falou um pouquinho ontem do papel da noradrenalina na síndrome de Down, tá? Então, ele, com esse modelo, ele observou, portanto, né, anormalidades na transmissão noradrenérgica na região do locus cerúleus, é um núcleo que fica ali no tronco encefálico, tá? E também, especialmente, essa aferência que sai desse núcleo do tronco encefálico lá pro hipocampo, tá? Então ele acha que essa incapacidade de esses núcleos do tronco encefálico se comunicarem com o hipocampo podem, em parte, explicar um pouco do déficit de memória e aprendizagem deste modelo. Então esse artigo eu só trouxe para vocês verem as limitações do modelo animal, tá? Então ele está dizendo, o meu modelo imita o déficit de aprendizado e memória da síndrome de Down, isso que ele fala. Ele está querendo explicar como que eu induzo com esse modelo uma deficiência de memória e aprendizado no animal, tá? Porque esse modelo faz com que as aferências do locus cerúleus para o hipocampo estejam menor, e isso leva, então, a hora que ele faz os testes de memória com os animais, com os ratos, eles têm realmente o prejuízo da memória. O que gera o prejuízo de memória no paciente com síndrome de Down é a neurogênese. Tá bom, é lá no hipocampo, mas não tem muito a ver com essas aferências do locus cerúleus. Então eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que esses modelos animais são aceitos, né? A bibliografia utiliza muito, os laboratórios utilizam muito, mas ele não é exatamente o modelo da síndrome de Down, tá longe de si, né? Totalmente limitado. Isso, né? Muito limitado. Então, todo estudo que vier, né? Todo resultado que vier do modelo animal, e na verdade, é o paradigma da sociedade, eu diria assim, no planeta, mas no Brasil certamente. Quer dizer, tudo que você vai estudar, você começa no modelo animal, tá? Depois você faz ensaios clínicos que tem, em média, dependendo do tipo de que você está querendo provar, você tem ensaios clínicos que vão até em 10 etapas diferentes para depois você dizer aplicar isso em humanos. Tá? Então assim, o modelo animal ele é um start, ele faz com que você comece a pensar em alguma coisa. Mas para que aquilo possa virar um benefício, ou levar a um tratamento, uma mudança de paradigma, tem que passar por vários estágios ainda da pesquisa clínica. Tá? A gente tem esse cuidado, mas é um start. Doutora Roberta, curiosidade. Você já ficou rindo quando eu pergunto? É verdade, você fala, você traz alegria, você fala só no dia quá, né? Porque é muito próximo do humano, né? Então, minha linda, muito caro, muito caro. Um rato custa $1, né? Um chimpanzé, que teria que ser chimpanzé, que é o mais próximo, custa $700. Tá? E outra coisa, a Sociedade Protetora dos Animais. Cada vez menos, eu tenho na neurociência se usava muito chimpanzé, né? Eu tenho hoje um amigo, né, pessoa próxima, que ainda trabalha com chimpanzé lá na Duke Universidade, lá que é o Nicoleles Rao. Ele consegue, né? Tem uma aluna aqui agora na Unifesp, a gente trabalha com sagui. Mas não dá também, é muito diferente. É isso, custo muito alto. Tá? Muito bem.
Eu fiz questão de dizer, porque assim, o Davidson, na verdade, criou esse modelo lá na universidade, né, no Palo Alto, na Universidade de Stanford, né, que tinha tudo para ser cheio da grana, tinha tudo para ser um centro de grande desenvolvimento da síndrome de Down, mas eles são biólogos moleculares, o negócio deles é realmente a visão um pouco mais da biologia molecular, portanto, os norte-americanos não têm um papel grande, né, na comunidade científica em relação à síndrome de Down, é europeu e mexicano. Tá? Muito bem. Bom, aí falando da noradrenalina, que aquele modelo dele fala, olha, o meu modelo é legal porque realmente eu gero um déficit de noradrenalina lá no hipocampo, tá? Então, com isso, né, esse grupo dele mostrou, junto com um grupo italiano, né, que a redução na demência, né, pode estar diretamente relacionado com essa diminuição da norepinefrina. Então, eu tenho prejuízo de memória com a carência de norepinefrina, de noradrenalina, e esse prejuízo, né, essa redução da norepinefrina pode levar então a uma redução também, pode desencadear a demência, tá? E aí um dado interessante da literatura, ainda em modelo animal, tá? É que esse composto aqui, o chamoterol, que é um agonista beta, portanto ele se liga em receptores do tipo beta da noradrenalina, né? A noradrenalina se liga no receptor do tipo alfa e do tipo beta, tá? Ela é um agonista beta, isso é, ela se liga no receptor beta imitando o efeito da noradrenalina, tá? Então, se a demência é fruto de uma ausência de noradrenalina, então vamos dar noradrenalina, tá? E tem mostrado mesmo que se você entra com um agonista, né, alguma coisa que imite a noradrenalina, mas especificamente no receptor beta, eles viram no modelo animal uma reversão no prejuízo da memória, tá? Isso foi feito em 2011, tá? Procurei dados para ver se já está em ensaios clínicos, ainda não há ensaio clínico ainda tentando testar o chamoterol para poder diminuir o prejuízo da memória ou o desencadeamento da demência na síndrome de Down, no modelo de síndrome de Down, tá? Muito bem. Então seria uma possibilidade. Aí você fala, pô, mas que coisa mais ridícula, às vezes falta noradrenalina, da noradrenalina, por que você não se faz isso? Porque, gente, a noradrenalina, na verdade, é um neurotransmissor gigante no sistema nervoso central, tem muitos efeitos, atua em vários receptores, além de atuar no sistema nervoso central, atua no sistema nervoso periférico, provocando taquicardia, broncoconstrição, diminuição da peristalse intestinal, quer dizer, entrar com um agonista noradrenérgico é trazer bilhões de efeitos colaterais, não dá, tá? O legal é que assim, pelo menos viram que é receptor beta. Então se eu dou a noradrenalina, eu vou ligar em alfa e beta. Então hoje eu tenho uma droga que só se liga em receptor beta. Mas mesmo só em receptor beta dá muitos efeitos colaterais. Então eu preciso ter uma droga que se ligue em receptor beta só no sistema nervoso central, portanto atravesse a barreira hematoencefálica, né, para não ter que ser injeção intracerebral, né? Então ele vai tomar via oral, tem que ser um medicamento que atravessa a barreira hematoencefálica, não faz efeito periférico e só faz efeito central. Então isso é difícil de ser produzido, né, sinteticamente, tá? Bom, em relação à plasticidade neural, né, você tem aqui, né, o grupo de novo, ó, isso aqui é o grupo do professor Flores, lá do México, né, o Lopes, Galdurós, todos esses que são ainda o México com pouco dinheiro, continua fazendo muita pesquisa, tá? Então eles observaram no modelo animal, quando, né, o indivíduo tem uma redução normalmente da neurogênese, né, então ele observou uma redução na neurogênese. Ele observou que a redução na neurogênese que a gente observa na síndrome de Down não está associada a baixa densidade neuronal. Esse dado bem interessante, né? Quer dizer, a gente falou tanto que, né, nos dados macroscópicos e microscópicos o paciente com Down tem uma diminuição na densidade neuronal e fala, tá legal, até pode ter, mas não tem a ver com a neurogênese. Isso para mim é muito importante, tá? Quer dizer, ele tem a gente viu logo no começo da aula, né, uma diminuição da neurogênese, provavelmente provocado lá pelo processo, além de outras coisas também de processo inflamatório, tá? Mas ele tem uma diminuição lá na produção de células novas e ele tem uma outra coisa que é, na verdade, né, a baixa densidade neuronal. Então eu entendo que a baixa densidade neuronal ela é fruto das alterações cromossômicas que vão ser muito expressas durante a vida embrionária, tá? E a neurogênese é um fenômeno que pode acontecer durante toda a vida, né? Então ele diz,
não está relacionado com a baixa densidade neuronal no hipocampo, e ela é equilibrada, tá? Porque uma coisa incrível que o paciente com síndrome de Down tem diminuída é a apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a morte neuronal programada, tá? Então veja, gente, eu sei que eu vou apanhar nessa noite. No final, você vai ter que me levar daqui de ambulância. A polícia está na frente, pronto, né? Meus queridos, eu vou falar. Fala. Né? Temos que aceitar um pouco essa doença. Ele tem os mecanismos dele, ele tem as coisas de veja. Olha, que coisa mais linda. Tá bom, minha neurogênese, eu não multiplico tanto neurônios, não tenho a capacidade de aumentar tantos neurônios. A minha densidade neuronal é baixa, mas a minha morte celular não acontece. A apoptose está muito reduzida. Todo mundo tem muita apoptose, está lá no seu material gênico, que o seu neurônio vai durar 3 dias, depois ele vai morrer. O deles não. A morte programada dos neurônios deles está reduzida como um contrabalanço, como uma forma de equilibrar. Então tá, não tenho densidade, não tenho isso, mas a compensação que eu tenho vai ficar por aqui. Eu vejo, do meu ponto de vista, uma vontade de viver do jeito que ele é, com a sua baixa densidade, com a sua neurogênese prejudicada mesmo. Não vou lembrar tudo que é pra eu lembrar, não vou aprender a escrever, não vou aprender a fazer um monte de coisa, tá? Mas eu quero viver. Tô aqui, minha célula tá viva, minha programação da morte celular tá diminuída, tá? E ele mostra isso aqui, ó, no modelo animal, ó, por apoptose reduzida no adulto jovem. Isso aqui ele observou em humanos. Adulto jovem, cérebro de adulto jovem, tem uma diminuição na apoptose. E aí ele fez em modelo animal, leiam esse trabalho, em modelo animal, ele mostra que tem realmente a redução na neurogênese, e aí ele induzia, né, ele observava a neurogênese e em contrapartida ele ouviu a baixa densidade neuronal. E aí ele fez um modelo totalmente de biologia molecular, para ver a relação entre a baixa densidade neuronal e a neurogênese. Viu que não tem nada a ver, as proteínas, os mediadores, os moduladores não se relacionam. São 2 fenômenos diferentes. E aí ele vai no cérebro do adulto jovem e vê que a apoptose está bastante reduzida. Então é lindo esse artigo. Velho fica pior? Tem desempenho pior? Não, tá? Porque assim, o que torna ele velho é essa programação. Que diz, vamos envelhecer, vamos envelhecer, vamos envelhecer e vamos morrer. Se esse telômero dele, se esse códon dele do DNA, tá, tem uma programação para morte celular diferente, a apoptose dele não tem essa, ele não tem essa programação tão definida, provavelmente eu não vejo que com isso ele vai ter um neurônio que vai envelhecendo e não morre. Não, acho que não. Tá? Roberta, Oi. mas existiu apoptose significativa no nascimento? Não é apoptose, é baixa densidade neuronal. Isso que ele fala, não é apoptose, porque a apoptose deles também é menor. Tá? Não é apoptose, tá? E ele fala que se tem apoptose, um outro trabalho, são os italianos também, que agora tem um grupo italiano começando a publicar alguma coisa, tá? Ele fala, esse outro trabalho, outra linha, outra coisa, ele fala, olha, a apoptose que a gente vê normalmente é para aqueles pacientes que vão desenvolver Alzheimer. Porque é mais o que diz, a apoptose no paciente com Down é reduzida, tá? E se começa a se manifestar, é aquele que vai desenvolver Alzheimer. E que, eu não lembro da porcentagem, é uma porcentagem menor de pacientes com Down que desenvolvem Alzheimer. A maioria não desenvolve Alzheimer, desenvolve demência, mas não desenvolve Alzheimer, tá? Diminuição na atividade mitocondrial é outra coisa que está porque assim, como a apoptose ela tem a ver com por que uma célula se suicida? A apoptose a gente fala que é o suicídio celular. Se ela fala, não quero mais viver. Não é bem assim, está programado geneticamente, mas o que faz ela chegar à conclusão, né, eu só vou viver até os 4 dias, ou até os 6 anos, tá? Na verdade, tem diretamente relacionado com a disponibilidade de energia. Então ela tem que morrer quando ela não tem mais energia para utilizar, tá? E essa disponibilidade de energia vem da onde, né? Quem fez alguma na área da biologia tal, né, da área da saúde, na mitocôndria, tá? Então, conhecer como que está a atividade mitocondrial, se ela está mais acelerada, se ela está mais diminuída, como é que ela está, tem sido também uma forma da gente observar nesses modelos animais, tá? Então, no modelo animal, né, foi observado então uma diminuição na atividade, porque a diminuição na atividade mitocondrial, então as mitocôndrias deles são, como é que se fala?
elas se poupam. Opa, vamos devagarinho, tá? Para não ter que gastar tanta energia, porque a gente tem às vezes um gasto energético desnecessário, tá? Então já que minhas células vão viver mais tempo, então teoricamente esse gasto de energia também tem que ser poupado. Então a diminuição na atividade mitocondrial, tá? Ela é responsável pela redução na neurogênese e não está associada ao estresse oxidativo. Olha que legal, né? Que a gente estava colocando tudo uma coisa só. Tem o estresse, tem isso, que leva aquilo, aquilo. Não, tá bom, tem o estresse oxidativo e tem a neurogênese. Né? E a gente até então explicava que o estresse oxidativo provavelmente, de alguma maneira, poderia estar envolvido com a neurogênese. A gente fala que não, né? O estresse oxidativo vai levar a um tipo de perda neuronal que não está associada com a neurogênese. Então isso para mim também é um dado bastante interessante, né? Mostrando que se eu teoricamente conseguir inibir esse estresse oxidativo, que isso é uma coisa que já se pode fazer, né? Inibir o estresse oxidativo, utilizar, né, inibidores de radicais livres, isso terapeuticamente já se usa, tá? Se eu inibo esse estresse oxidativo, teoricamente eu consigo reter essa morte neuronal, né? E consequentemente o que vai acontecer com a neurogênese é um outro mecanismo, né? Então eu vejo isso uma porta de entrada aí para a gente poder pensar numa outra estratégia para conseguir manter essa neurogênese que a gente pensa em manter nos fatores neurotróficos, os fatores cerebrais neurotróficos, tá? O que mais? Aqui tem uma coisa assim, pouca coisa sobre